Vamos lá. O desvio de emendas, que nessa altura do campeonato, na história brasileira, não surpreende ninguém, mas, pelo visto, ganha mais um capítulo vexatório. Até porque esse desvio de emendas parlamentares voltou aos holofotes com a nova operação da Polícia Federal, que mirou o desvio de recursos que deveriam ser enviados a hospitais do Rio Grande do Sul. De qualquer outra destinação, tinha que ser a mais estapafúrdia, a mais criminosa possível. Obviamente, lembrando o que os nossos irmãos gaúchos passaram, o aperto que passaram ano passado, né? Vou trazer o Mano aqui novamente, até para, mais uma vez, ele tentar contextualizar como o dinheiro público está sendo desviado para fins privados nada republicanos. Exatamente. Mostra, mais uma vez, a importância da gente jogar transparência sobre as emendas parlamentares. Esse caso é o seguinte: os envolvidos pagavam para 6%, uma comissão de 6% sobre os valores da emenda. A gente está falando de Lino Rogério, chefe de gabinete do deputado federal Afonso Mota, do PDT. Ele é um dos investigados, um dos principais alvos dessa operação, e tudo indica que é apenas a ponta do iceberg de uma série de outras investigações. E, basicamente, ele atuava como um intermediador, né? Então, ele negociava ali com alguém no hospital: vamos trazer uma emenda para cá, mas sabe como é? Aquela comissão, 6% vem pra gente. Aí ele negociava isso. O Flávio Dino, ministro do Supremo, autorizou a operação da Polícia Federal, e esse caso específico envolve um repasse ao Hospital Ana Nery, no município de Santa Cruz do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que foi vítima desses desvios. A propina supera os R$500 mil pagos até agora, segundo as investigações. É a ponta do iceberg. A gente está falando aí de uma emenda de um deputado para um hospital. Pense que todo deputado, todo senador tem emendas parlamentares hoje. O valor nos últimos 10 anos foi multiplicado por 10. E esses repasses têm acontecido sem a transparência devida. É óbvio que eu não estou dizendo que todas as emendas envolvem corrupção. Mas, sem transparência, a chance de desvio é muito grande, e esse caso mostra a necessidade da gente colocar uma lupa sobre esse tipo de destinação de recursos que tem crescido muito e com muitos indícios de desvio e corrupção. Bruno Pedro, muita gente vem dizendo que isso aí é, enfim, um efeito de você ter tirado o controle do orçamento do Executivo e diluído entre 513 parlamentares. Antes era o Tribunal de Contas e o próprio Congresso Nacional, que eram os órgãos fiscalizadores. E agora, eles fiscalizam a si mesmos? Esse é o efeito da falta de ética, de caráter, também, de responsabilidade no mandato. Esse é o efeito acima de tudo. Fica claro que a corrupção, ela mata. Ela mata quando você tira um recurso para um hospital, então as pessoas que estão lá esperando um recurso para serem atendidas, uma internação, uma cirurgia, e essa emenda não chega lá, a corrupção, ela mata essa pessoa que estava esperando. Então fica claro que essa ação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, sobre recuar em relação a essas emendas, suspender essas emendas, exigiram uma clareza, uma luz, é uma ação assertiva. Agora imagina só, se todos os parlamentares, se rolar de fato uma fiscalização, entender onde essas emendas estão chegando, isso me assusta onde nós vamos chegar. Isso vai tirar toda a moral do Congresso Nacional, que não é das melhores hoje. Então, este cenário nos revela, como comentário do Mano, só o início de uma investigação. Então, hoje, o que assusta o Congresso Nacional é essa investigação do Supremo Tribunal Federal, que autorizou os agentes da Polícia Federal a investigar. Imagina só agora se chegarem todos os parlamentares com essas emendas: hospital, escola, alimentação. Exatamente. Que é quem mais necessita, é quem mais sofre nesse país. Vamos ser sinceros aqui, meu amigo e minha amiga. Agora são 513 executores do Orçamento Público Federal. A verdade é essa. E essa diluição toda abre todo tipo de oportunidade nova e caminhos espúrios para ver desvios, como a gente está vendo agora. Então, mais os 81 senadores ainda. E além dos 81 senadores, não vamos esquecer. Querem aumentar, desculpa, né? E a gente não sabe quem cobrar. A gente vive um estado, sinceramente, de anarquia governamental. Quando a gente quer cobrar um, a gente acaba cobrando o poder errado e por assim vai. E todas as combinações possíveis entre si. Cara, é inacreditável. Jess, queria ouvir a tua opinião.
A minha opinião nesse ponto é concordar com os colegas, mas eu não acho que a emenda é o grande problema da questão, e até quero ressaltar um marca-texto aí na fala do quando assumiu o presidente Hugo Mota da Câmara dos Deputados, que é a regra que vale para um tem que valer para todos. E por que isso é importante nisso? Recentemente nós vimos aí desmontado um esquema sobre repasse de quentinha, marmita, que estava ligada a um ministério em específico e ao governo federal diretamente. Com isso, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que as emendas, elas são um problema em termos de transparência, elas precisam ter transparência, mas essa mesma transparência precisa ser cobrada de todas as instâncias do poder público, inclusive do judiciário. Então, esse paralelo de accountability, esse paralelo de transparência, de soma, ele precisa estar claro para todas as instâncias do poder. E tem um agravante aqui para mim, que é o seguinte: quando nós olhamos para o desvio, achamos o desvio, e agora, o que esse desvio vai virar? Nada. Sérgio Cabral confessou. Ele não foi pego só, não. Ele confessou. E é muito interessante, André, que na audiência que o Cabral confessa, ele fala assim: nossa, eu tô aliviado de confessar. Não importa quanto tempo eu fique na cadeia. Não ficou nem 10 anos. Desviou do Hospital Pedro Ernesto, desviou das linhas do metrô do Rio de Janeiro, desviou do Maracanã, desviou de várias formas. Ele confessou, não sou eu que estou inventando, não precisou nem tanto da investigação que mostrou, mas ele é réu, confesso. E ele já tá solto num apartamento lindo, numa piscina maravilhosa. Então, assim, no final do dia, a gente precisa ver que o combate à corrupção é fundamental para mostrar para quem corrompe que tem punição. Um detalhe, nessa investigação até agora, o alvo tem sido o assessor do deputado. O deputado ainda não se manifestou, inclusive o microfone da Jovem Pan sempre aberto, caso ele deseje se manifestar, mas, assim, convenhamos, é muito difícil que um assessor parlamentar atue na destinação de uma emenda sem a ciência do seu chefe. Mas pode concluir. Não, é porque tem um detalhe. Eu acho que muito deputado, às vezes ele também tem um incentivo pequeno para ver ali qual que é o funcionamento da emenda, porque afinal de contas o problema não volta para ele, sabe? Então eu acho que a transparência, o projeto de trabalho, o plano ali de trabalho é importante também por isso, para que eles tomem mais cuidado e se responsabilizem mais também. Agora, pelo visto, falando de deputado, meu caro Bruno Pereira, você que conhece eles, você que ali circula pelos bastidores, sente aquela blenfa de charutos permeando o Salão Verde, eu quero te perguntar, pelo visto os deputados estão cansadinhos, procede essa informação? Estão exaustos lá em Brasília, pelo visto? Estão reclamando que estão trabalhando demais? Exaustão, né? Que história é essa? Exaustão, exatamente. Sobre essa nova etapa do Hugo Mota, ele acabou aplicando que a votação seja no presencial, acabando com o remoto. Então, na terça e na quarta-feira, das 4 até as 8, ou seja, até as 20 horas, que é necessário o parlamentar estar lá, essa votação no presencial. Então, na terça, são 4 horas, na quarta, 8 horas. Essa foi a semana 01. E já estão reclamando, dizendo, com quem eu conversei, que vão conversar com o Hugo Mota, vão mandar recado a Lula para que Lula converse com o Hugo Mota, porque não tem como ficar lá cumprindo 8 horas de serviço no presencial. Que 8 horas é muita coisa. Não dá para articular, para fazer reuniões, né? Para essa articulação de reuniões. Claro. Porque na quinta-feira já querem voltar para o seu estado. Então, 8 horas é exaustão, é cansativo, é sem água, sem comida. Será que... Então é complicado, não tá fácil. Né? E sem emenda agora, né? Então... Eu acho que se voltar a emenda, o resto resolve. É isso sem emenda ou sem merenda. Sem marmita. Sem marmita. Devagar. Mereceu. E nem café. Nem café. Bem demais, bem demais. Bem demais.